Muito boa noite família Conexão, boa noite a todos. Bora dar início a mais uma super live aqui no Conexão Cleberson Prestes. Você que nos assiste ao vivo aqui pelo Instagram, você que vai assistir depois lá no YouTube. Então seja bem-vindo mais uma vez para esse bate-papo sensacional. E hoje, né, retornando novamente essa grande parceira do Conexão, né, a nutricionista Sabrina Dutra, trazendo, olha, hoje vamos falar, a partir de hoje começa um quadro, né, começa um novo quadro aqui no Conexão, estaremos realizando. Ainda vamos decidir se vai ser todas as quintas, se vai ser de 15 em 15 dias, o quadro Conexão com a Saúde. Então, pessoal, se prepare que vão ser temas, olha, que você vai escolher na semana. Já iniciamos com um tema top, né? O pessoal votou lá na enquete. Pessoal, olha, eu quero tal, a gente botou qual texto? Coloquei sono, cansaço e ansiedade. E o pessoal votou. Então, hoje nós vamos, né, falar... vamos estar aí conversando com a nutricionista Sabrina Dutra, falando sobre esse tema que é um mal, olha, é um mal desses últimos tempos, olha, é incrível, que é, né, o mal, que é a ansiedade. Quantas pessoas ansiosas, né? Quantos vivemos ansiosos, vivemos, né, queremos coisas tudo para ontem. E como a alimentação, ela vai auxiliar ou vai prejudicar? Vamos conversar bastante sobre isso. E eu quero, antes disso, compartilhar, quero que você compartilhe para o máximo de pessoas. Manda o convite aí, Sabrina. Eu não estou te achando aqui para mandar. Só mandar o convite aí, vamos ver se a gente consegue aceitar aqui. Elisandro, fala Elisandro, tamo junto, meu amigo. Divulga Vigos também tá conosco aí, ó. Forte abraço. Vamos aguardar para ver se ela consegue entrar. Ah, boa noite. Tô te ouvindo agora e te vendo. Tá me vendo? Então, tô te vendo. Que bom, então. E aí, Sabrina, como é que está? Há quanto tempo, minha amiga? Pois é, né? Já se passou mais de um ano. Já se passou mais um ano. Eu tava lembrando, e eu tava vendo depois, na verdade, a gente fez, coincidentemente, a gente sempre faz no início de ano, né? Ah, eu não lembro a época. Se eu falar pra ti, eu vou estar. Eu não lembro a época, mas eu lembro que foi em parceria com a psicóloga Ana Paula Safons. E isso, a gente fez aquela com ela, com a Ana Paula, e tem com a outra moça também, que ela é de Santa Maria, não Ah, me lembro o nome agora. isso, a Micaela. Isso aí. Micaela, exatamente, a Micaela. Aí eu lembro dela, eu lembro da vocês as três. E depois, o ano passado, eu fiz uma contigo apenas, não sei se você lembra, foi em março, que foi o mês Foi da da mesma mulher. mulher. Isso. Isso, Não lembro exatamente. sobre o que a gente. Acho que a gente conversou sobre várias coisas, né? Um pouco sobre a minha trajetória, as minhas Foi especializações, o meu amor pela exatamente. nutrição. Sim, sim, sim. Exatamente. Então, bacana aí a gente iniciar. E agora iniciando com esse quadro, né? Esse quadro aí que tu trouxe a ideia. Eu gostei muito da ideia, realmente. E agora a gente, para dar início, né? Conectar as pessoas com a saúde delas, né? Despertar nelas um autoconhecimento, para elas buscarem ajuda antes da doença se instalar, né? De uma maneira mais severa, né? E elas aprenderem que Exato. conviver com sintomas nem, não é normal, né? Aí que tá, né? Isso aí que já para iniciarmos sobre o assunto e conversar de antemão sobre as doenças, sim, sintomas. Às vezes a gente acha que é normal a gente sentir alguma coisa no nosso corpo, né? A gente pensa, é coisinha, isso aí, isso é normal para todo mundo, mas depois, no final, acaba sendo algo muito delicado e algo muito prejudicador, muito, como colocar a palavra, vai se tornar algo bem ruim lá na frente. Né? É uma bola de neve, né? O corpo A ele bola, né? dá, é, Exatamente.
o corpo da gente ele é muito inteligente, né? Ele foi criado de uma... O Criador criou ele de uma forma muito perfeita, né? Para ele encontrar o equilíbrio e também buscar a cura, né? Desse desequilíbrio que geralmente e cotidianamente acontece. Então, por haver essa inteligência do nosso corpo, né? Começam a surgir os sinais e os sintomas de que algo não está bem. Porém, a correria do dia a dia, o excesso de informações distorcidas, como a normalização de alguns desses sintomas, né? As pessoas acabam deixando mesmo passar muito tempo, né? E acabam aprendendo a conviver, né? Esses tempos eu peguei uma paciente, ela disse que tinha dor de cabeça, mas que para ela já era normal, né? E ela vivia à base de medicações para aliviar aquele sintoma, né? E aí, investigando, através de um detalhamento de várias ferramentas que eu trabalho e a nutrição funcional proporciona para nós, né? De uma investigação da parte metabólica mesmo do organismo, a gente descobriu que o que ela tinha era uma disfunção lá no intestino dela. Então a gente começou a trabalhar na raiz do problema, né? A gente descobriu que ela tinha SIBO, que é o supercrescimento bacteriano lá no intestino. Além da disbiose, né? Que é um desequilíbrio de toda essa flora, né? E a ansiedade tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com o intestino. Tanto que eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque a gente tem uma conexão direta com ele, né? Eixo intestino-cérebro. Então, por conta de todo o impacto que a alimentação atual hoje nos proporciona com alimentos muito pobre em nutrientes, né? E muito rico em gorduras, conservantes, corantes, e outros tipos de conservantes que tem também, isso faz com que o corpo da gente não reconheça aquelas substâncias, né? E cause um processo de ataque, né? Então o nosso sistema imune não reconhece, eu não reconheço isso aqui é um agente agressor, e ataca silenciosamente. Mas esse ataque, por ser silencioso, ele dá os sintomas leves, aos quais a gente acaba deixando passar, né? E aí o problema vai se instalando lentamente e gradativamente, porque nenhuma doença se instala do dia para a noite, né? São anos de disfunção, de desequilíbrio para que isso aconteça, né? E aí, com esse intestino todo bagunçado, com essa flora toda alterada, é que começam a existir também os problemas emocionais e mentais que a gente fala, né? Então a nutrição tem tudo a ver com a questão da saúde mental também, que é uma disfunção que a ansiedade causa, né? É uma doença mental também, uma alteração, né? Incrível isso aí, tudo interligado, né? É tudo interligado, tudo interligado. E se tu for parar para pensar na questão do intestino, é o órgão que absorve tudo aquilo que a gente come. Então, existem outros órgãos também envolvidos no processo de digestão e transformação dos alimentos para que esses nutrientes cheguem adequadamente da forma correta na nossa corrente sanguínea e seja absorvido e utilizado pelo nosso corpo, né? Que o nosso corpo é uma máquina que necessita de combustível, e o combustível é os nutrientes, tanto macronutrientes quanto os micronutrientes, né? E essa alteração lá faz com que a gente tenha um desequilíbrio, tanto que hoje em dia a gente vê muitas pessoas acima do peso, mas que estão anêmicas, né? Porque não tem uma absorção adequada. Mas puxando para o nosso tema que a gente está falando hoje, que a gente vai falar hoje, né? Exato. Sobre a ansiedade, se a gente não tem um bom funcionamento lá do intestino e uma absorção desses nutrientes, o que acontece? Além dessa desregulação das bactérias boas por bactérias ruins, a gente também tem a alteração da permeabilidade. Ou seja, o intestino é como se fosse um filtro. Ele filtra aquilo que pode ser absorvido, né? E quando ele não filtra mais,
começa a se instalar ali um processo alérgico que gera um processo inflamatório crônico de baixo grau, que a gente chama. E essa alteração e a passagem dessas moléculas gera um processo inflamatório sistêmico no organismo. E isso faz com que essa inflamação gere toxinas. E essas toxinas alteram os nossos neurotransmissores. Ou seja, as bactérias negativas, bactérias ruins, que acabam criando numa proporção maior por conta do estilo de vida, que nós vamos falar um pouquinho mais, que não é só alimentação. A alimentação eu diria que é 80%. Mas existem outros fatores também que são bem importantes da gente dar uma pincelada, né? Então acontece o desenvolvimento dessas toxinas, né? Gerando todo esse quadro de ansiedade e outras doenças mentais, como crise de pânico, depressão, alteração do humor, insônia e diversos outros sintomas que a gente poderia ficar horas falando aqui, né? Mas a ansiedade é algo normal do corpo, né? É uma resposta relacionada à preocupação e ao medo. É que nem o estresse. O estresse é importante para o nosso corpo, porque ele é um mecanismo de defesa para a gente se defender quando há uma situação de perigo, né? O grande vilão seria esse desequilíbrio, né? Que a gente encontra por conta de todos esses pontos que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que não estão alinhados, que não estão em equilíbrio, né? Sim. Então, quer dizer, então, para a gente entender, a ansiedade, ela é algo que faz parte, né, da gente, do ser humano, faz parte do ser humano. E o que é, na verdade, a ansiedade, né? O que a gente fica assim, a gente fala sobre a doença do século, o mal do século, e por aí vai, todo mundo anda ansioso, né? Todo mundo quer. Eu sei, tem uma frase que eu escutei esses dias, assim: todo mundo quer que chegue logo a sexta-feira, todo mundo quer que chegue logo o fim de semana, todo mundo quer que chegue amanhã, sempre amanhã, sempre amanhã. E parece que aquilo ali, às vezes, já é. Todo ser humano é ansioso de alguma forma. Mas até que ponto isso é normal e até que ponto não é normal, né? Tu viu como a gente se acostuma a conviver com sintomas? Que nem tu comentou agora, todo ser humano é ansioso um pouco. Mas nós não fomos criados para viver ansiosos. Nós fomos criados para Olha só. desfrutar de tudo aquilo que a vida nos propõe, né? Seja momentos bons quanto os desafios que fazem parte, porque a nossa vida não é um linear, é que nem a nossa saúde. A gente vai ter altos e baixos, tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde emocional. Porém, hoje, eu diria que não hoje, mas depois da era da modernização da internet, a internet, ela veio para somar muito na vida da gente, né? Entanto que a gente está aqui podendo conversar de cidades diferentes, alcançar várias pessoas a nível mundial, não só Brasil. Porém, nós nos tornamos reféns disso, né? E esse ser refém da modernidade, da internet, acabou gerando não é uma alteração no nosso padrão mental, que dentro da área da saúde a gente caracteriza por síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, a gente pensa muito rápido, faz muito rápido e muitas vezes a gente não consegue concluir. Ou seja, a gente pensa muito e faz pouco, né? E isso acabou somando a rotina, né, de trabalho, de casa, da família, né? Porque quem não é solteiro tem uma família, então a gente tem outros afazeres, né? Além do trabalho, a gente tem outros afazeres. E parece que o tempo engole a gente, parece que 24 horas é pouco e a gente não consegue dar conta. E a gente começa a se cobrar. Bah, mas eu tinha que ter feito isso. Bah, mas eu deixei de fazer aquilo. Não, mas amanhã eu tenho que fazer aquele outro. Então a gente sempre está pensando e maquinando aquilo que a gente não conseguiu fazer. Ou aquilo que a gente deixou de fazer. E a gente não contempla aquilo que a gente conseguiu. Ou seja, o ser humano virou imediatista, né? E muitas vezes até, eu poderia dizer, me perdoem,
ingrato, né? Porque temos saúde, temos todo o necessário para a sobrevivência, mas mesmo assim não estamos contentes. Então a gente sempre está em busca de algo, sempre em busca de algo. E esse em busca de algo, daquele vazio que muitas vezes, muitas pessoas que têm ansiedade e que desenvolvem outros transtornos mentais também, vão buscando em outras coisas. Então, uns buscam em jogos, outros buscam em álcool, outros buscam em drogas, outros buscam em internet, né? Jogos ou filmes, e por aí vai, né? E outros buscam aonde? Na comida. Então, mudou o padrão de compensação. Então, a gente virou muito imediatista e com um padrão de cobrança onde a gente se autocompensa comendo ou com alguma outra forma de compensação. E aí é que mora o perigo, né? Porque quando tu não tem aquela recompensa, o teu corpo cria uma dependência daquilo, independente se for uma droga ilícita ou não. Ele cria uma dependência, entanto que o alimento ele gera um mecanismo de vício. Por isso que geralmente a pessoa quando ela está ansiosa, dependendo do tipo de ansiedade, o gatilho, como a gente fala, ou ela vai comer muito, que seria compulsão alimentar, ou ela não consegue comer nada, né? Dependendo do tipo, cada pessoa responde de um jeito, né? Mas ao meu ver, a ansiedade está por conta desse imediatismo. Perfeito. Exatamente. E isso que falou é verdade, que às vezes eu já conheci pessoas já que realmente quando a pessoa está ansiosa, eu estou esperando uma promoção no meu emprego, eu estou esperando tal coisa, tal pessoa chegar, eu estou esperando, tá chegando o dia do casamento, tô esperando tal coisa. Às vezes a pessoa lá, ela começa a comer, né, desesperadamente, e parece que nada sacia a fome dela. E às vezes não é fome, na verdade é só compulsão, né? E às vezes, como tu falaste, às vezes é o contrário, a pessoa não quer comer nada. Parece que a fome foi embora. Isso mesmo. E essa, na verdade, essa fome exagerada é a forma de compensar, né? Mas também existem outros fatores que podem estar por trás, né? Tanto uma Sim. desnutrição, né? Carência de alguns nutrientes fundamentais para o processo de produção de hormônios do controle da fome e saciedade, né? Assim como baixa ingestão de água, baixo consumo de fibras, um sono inadequado, ou seja, tem pouco tempo, um repouso não reparador, né? Um sono não reparador, uma pessoa sedentária, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, ou uma pessoa que passa muito tempo no celular ou na frente do computador, porque tem pessoas que trabalham utilizando isso. Tipo, hoje eu passei muitas horas na frente do computador, porque é o meu trabalho. Só que a gente precisa aprender a gerenciar isso, né? Só que é difícil tu gerenciar aquilo que tu não conhece. Que é aí que a gente começa a investigar os gatilhos. O porquê que eu tô reagindo assim, né? Que é o autoconhecimento. Para te poder tratar um quadro de ansiedade, quando eu converso com os meus pacientes, eu tento identificar o porquê, tá? Mas e por que tu reagiu assim? Por que tu comeu? Ou por que tu deixou de comer? Ou por que afetou teu sono? Enfim, tu começa a investigar o porquê, né? Qual é a causa que gerou essa crise, né? Porque a ansiedade, ela não é só mental, ela também te traz reflexos físicos, como tremores, suor, que é sudorese, excesso de suor nas mãos ou na cabeça, ou embaixo dos braços. Cada pessoa reage de uma forma ou pelo corpo. Tu tem taquicardia, que é a aceleração dos batimentos. Tu pode ter tipo uma crise de pânico, que te dá medo, te dá uma angústia, te dá uma dor no peito. Então tem vários sintomas que a ansiedade pode apontar com sintomas, mas isso tudo vai depender do grau e do tipo de gatilho. Cada pessoa reage de uma forma, né? Então eu acho que o ponto principal é identificar esses gatilhos, né? Por isso que a terapia é tão importante, aliada ao processo da alimentação,
porque a pessoa consegue desenvolver o autoconhecimento e identificar o porquê ela está reagindo daquela forma, né? Então, o tratamento em equipe multidisciplinar é fundamental, né, para tratar a ansiedade de uma forma efetiva, para que tu consiga controlar a raiz do problema. Porque não adianta só remediar, né? Tu tem que Sim. identificar para te poder realmente desenvolver a cura, né? E a cura vem com autoconhecimento, o autocontrole, o gerenciamento dos pensamentos, para poder gerir melhor as emoções, para te poder conseguir ter uma qualidade de vida, para te poder te alimentar, para te poder te exercitar, para te poder dormir. E aí todo esse conjunto é que vai gerar uma melhora dentro desse quadro de ansiedade. Perfeito, perfeito. Tu falaste, Raul, né, sobre a nossa saúde mental, que está tudo interligado, a questão da falta dos nutrientes, né, da nutrição, e qual é a importância, né? A gente colocou alguns tópicos até para a gente conversar nessa noite. Qual a importância da nutrição para a saúde mental? Na saúde mental. Eu diria que ela é a base, né? Porque Uhum. o nosso corpo ele é movido, que nem eu comentei lá no início, por combustível. Esse combustível a gente obtém através dos alimentos. Só que não é só os Sim. macronutrientes como carboidrato, proteína, gordura, não é só esses, né? Existem os micronutrientes, que esses fazem toda a função, e isso, os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, que estão envolvidos em todos os processos metabólicos que ocorrem no nosso corpo. Tipo, agora que a gente está respirando, tem um monte de vitaminas e minerais envolvidos no processo da respiração lá no ciclo de Krebs, que é o processo da respiração. Né? Então, todas as funções fisiológicas normais do nosso corpo passa por uma rota metabólica, uma rota bioquímica, várias reações. E para essa rota acontecer de uma forma adequada, equilibrada, para que ela ocorra da forma que ela foi feita original, é preciso os micronutrientes, vitaminas, complexo B, vitamina A, vitamina E, vitamina D, várias outras vitaminas envolvidas, né? Então, quando Uhum. tu não tem esses substratos para fazer essa rota metabólica, há um desvio. E aí essa rota não se cumpre. E com isso é que começa a haver os desequilíbrios orgânicos. Ou seja, o início silencioso de diversos sintomas que vão causar doenças. Né? Então, a nutrição é a base para te conseguir ter o equilíbrio nessas funções fisiológicas e metabólicas normais do corpo. Só para te ter uma noção nisso que eu falei de rota, de desvio, o câncer nada mais é do que um erro de uma rota metabólica. É um erro, acontece um desvio no processo de renovação celular, e aí com o desvio dessa rota metabólica é que surge essa célula defeituosa que depois gera o tumor e se desenvolve num câncer. Então, olha a importância da gente ter todos os nutrientes que são envolvidos no processo fisiológico normal. Né? Então, por isso que a diversidade na alimentação ela é fundamental para a gente poder concluir com excelência, né, esses processos. Claro. E aproveitando esse gancho que tu falou ali, como eu consigo identificar, por exemplo, apenas, né, através de exames, através de procurando nutricionistas, ou eu consigo identificar até mesmo no meu ambiente caseiro, em casa mesmo, que está faltando um nutriente, algo específico no meu corpo. Só através de exame eu consigo já meio que perceber com algumas coisas. A gente consegue ter uma percepção assim inicial, né, através dos sintomas que a gente tem. Ou seja, tem uma pessoa que tu não é irritada e quando vê tu começa a ficar irritada. Então, uma pessoa que geralmente tu não sente muito sono durante o dia, quando vê tu começa a ter sonolência.
Tu é uma pessoa que não ficava muito preocupado, tu vivia um dia de cada vez. Quando vê, tu tá começando a ficar preocupado por coisas que nem aconteceram ainda. Tu tem dor de cabeça, que antes tu não tinha, tu tá tendo crises de diarreia, ou então de prisão de ventre, que antes tu não tinha. Tu não comia com tão exageradamente, parece que agora tu tá furado. Ou então, ao contrário, tu tá comendo muito menos, uma menor quantidade do que tu consumia. Então, esses são os pequenos sinais que e sintomas que a gente consegue identificar. Outros sinais e sintomas, aí é só com a avaliação de um profissional, né? Porque aí a gente faz um rastreamento de sinais e sintomas, né? Para a gente identificar quais os micronutrientes que estão faltando, né? No caso da ansiedade, do relaxamento, eu tenho um queridinho meu que é o magnésio, né? Além de outros, claro, mas para mim um dos queridinhos é o magnésio, né? Que ele ajuda muito, ele está envolvido em mais de 300 tipos, ele está envolvido em mais de 300 tipos de enzimas que fazem vários processos metabólicos no nosso corpo. Ele é cofator dessas enzimas. E ele ajuda também, ele contribui no processo de relaxamento. Então, se tu tem um relaxamento adequado, tu consegue controlar melhor os pensamentos, né? Porque tudo começa na mente, mas na verdade tudo começa lá no intestino. O intestino está ligado com a nossa mente por conta desse eixo intestino-cérebro que a gente tem, né? Claro, claro, entendi. E aí, já aproveitando, né, falando sobre o intestino, o papel, a importância, né, qual o papel da saúde intestinal nisso? O nosso intestino, por ele ser considerado o nosso segundo cérebro, lá ele produz a maior quantidade, cerca de 90% de um hormônio chamado serotonina. É um hormônio bem conhecido como hormônio do bem-estar. E além da serotonina, diversos outros hormônios ocorrem lá. Então, quando a gente tem uma alteração na permeabilidade intestinal, que é aquele filtro que eu comentei lá no início, né, que filtra o que pode passar para a corrente sanguínea e o que não pode passar para a corrente sanguínea, tu tem, além dessa permeabilidade, tu tem um desequilíbrio das bactérias lá. Né? Então, as bactérias intestinais são responsáveis não só pela nossa saúde mental, elas são responsáveis também pela nossa imunidade. Então, quando tu tem um desequilíbrio lá dessa flora, que se chama disbiose, quando há um quadro disbiótico por conta do estilo da alimentação e sono, uma pessoa muito estressada, uma pessoa que não toma água, uma pessoa que come muitos alimentos industrializados, ultraprocessados, gordurosos, açucarados, que bebe muito, fuma muito, uma pessoa muito irritada, né? Tu vai ter um desequilíbrio lá dessas bactérias e também o estresse faz com que tu tenha uma permeabilidade alterada. Então, o intestino ele é o papel principal de proteção, né? Então, além dele ajudar a distribuir adequadamente os nutrientes para o sangue, e o sangue fazer o seu papel e levar para cada órgão e para cada célula, ele tem um papel fundamental de filtro, né? De filtrar aquilo que realmente é para ser absorvido. E quando isso não acontece, aí é que acontece toda aquela bagunça fisiológica lá do processo inflamatório, que se dá por conta desses alimentos e do estresse. O estresse é um grande vilão também desse processo inflamatório sistêmico que ocorre lá no intestino. Por que sistêmico? Porque se ocorre no intestino, ele vai espalhar para todo o corpo, né? Porque o intestino ele está ligado a todo o corpo. Então, tudo que passa por ele é distribuído por todo o corpo, por isso que é sistêmico. Então, cuide da sua saúde intestinal. Olha aí, interessante tudo. Uma coisa que eu lembrei mais... agora. Uma coisa que eu lembrei agora. Tu já ouviu falar, não sei se alguém já ouviu falar, comenta aqui nos comentários para mim, a pessoa que está muito enfesada. Aquela pessoa que é muito braba. Uma pessoa enfesada. Alguém que está aqui na live já ouviu falar de uma pessoa enfesada ou já conheceu uma pessoa enfesada? Uma pessoa braba, irritada.
Comenta aí para mim poder Quero ver. falar o que significa isso. Ó, já colocaram. Um botou sim, ó. O Clayton. Fala, Clayton! Ó, duas Ó, a pessoas já Camila ouviram também, falar, sim. ó. A Bueno. Camila, a Ó, Ana a também, ó. Ana. Olha aí. Bueno, o que Ingrid. significa isso? Para te ver como a cultura também tem alguma coisa a ver com a saúde. Uma pessoa enfesada é uma pessoa que está com o intestino cheio de cocô. E com isso, tu tem a Olha aí. liberação de muita toxina. A maioria das pessoas irritadiças que a gente conhece tem uma alteração bem significativa no trânsito intestinal. Né? Então, esse termo enfesada se dá por conta da pessoa que tem dificuldade de fazer cocô, por isso que é importante a gente fazer todos os dias cocô. E aí isso altera o humor, porque tu tem a liberação de muita toxina lá, porque o cocô ele não foi feito para ficar parado no intestino. Entanto que o ideal seria, se fizermos 3 refeições ao dia, seria o ideal fazermos 3 vezes cocô, né? Então, no mínimo, Sim. uma vez ao dia é fundamental para uma saúde intestinal, uma saúde sistêmica de todo o corpo e uma saúde mental também. Olha aí. Agora sim, como diz, me surpreendeu agora com essa. É bem isso, Ana. Intestino Intestino preso preto. muda muito o humor. Por isso que a pessoa fica enfesada. É. Agora, o pessoal que tá na live, agora daqui a pouco vão começar assim, vamos sair quando conhecer uma pessoa que tá muito irritada. Ok, tu tá precisando ir no banheiro, cara? O conhecimento Mas liberta. que isso, exatamente. E isso é interessante, porque às vezes a gente tem, as pessoas criam a Sabrina vai entender o que eu tô falando, essa barreira de não falar muitas vezes assim as coisas e não ser aberto, né? Às vezes a pessoa diz, eu tenho muito milímetro de falar tal coisa. Tipo, tu falou bem abertamente, a pessoa tá irritada, não consegue fazer cocô. E às vezes a pessoa fica assim, como é uma coisa, como às vezes é uma barreira em muitas vezes, muitas pessoas isso, né? A gente É um de não tabu, querer, né? tipo, é um tabu, exatamente. Quebrando tabus aqui no Conexão. Tu sabe que quando eu vou conversar com meus pacientes, que eu digo, bueno, agora nós vamos falar sobre cocô, na hora, olha, te digo assim, ó, cerca de 80% das pessoas na hora sobe um vermelhão. Na hora que eu digo Sim. que nós vamos falar sobre cocô, porque eu mostro uma fotinho para eles me mostrarem o tipo, que é para poder saber como é que tá a saúde dessa pessoa, né? Que às vezes tem formato, mas o formato não é o ideal, ou então às vezes não tem formato, e aí significa que não está absorvendo o alimento. Porque o ideal é o cocô ter o formato, viu, gente? Olhem para o cocô de Olha vocês. aí. Agora me surpreendeu mais ainda. O formato ele fala também? Sim, o formato fala. Porque se tu tem um cocô, o ideal, o nosso intestino, ele tem um formato. Então o cocô tem que sair naquele formato ali. Né? Mas ele pode ter o formato de bolinhas, que é o cocô cabrito, que nem eu digo. Ele pode sair em forma de uma salsicha, de uma linguiça, mas aí com vários gruminhos colados um no outro, que aí seria um cocô mais ressecado, com formato mais ressecado. E depois ele sai com um formato mais liso, como se fosse um bloco mesmo, como se fosse uma salsicha, uma linguiça. Né? E depois tem aquele mais pastoso, né, que não tem formato nenhum, é um cocô mais pastoso. E depois tem aquele cocô mais aguado, que aí já é quase que uma diarreia, né? Só não é uma Sim, sim. diarreia, porque para ser considerado diarreia, é preciso ter mais de 4, 5 episódios consecutivos e do cocô bem líquido, né? Então, Claro, o cocô claro, fala claro. muito, E né? tudo isso aí, claro, claro, tudo isso tem interligado, e tudo isso tem interligado com o nosso intestino, tudo interligado com o nosso humor, e isso aí vai acarretar nas pessoas ansiosas ou não. Exatamente. E nas pessoas depressivas também, nas pessoas mais entristecidas também, porque a ansiedade ela não dá só em pessoas que estão num pique de aceleramento, né? Pessoas mais aceleradas, ela também dá em pessoas mais pacatas, mais discretas, digamos assim, ou mais reprimidas, assim, também pode dar crise de ansiedade. É que tem muitas pessoas que não extravasam, como É isso que outras, eu ia né? perguntar, eu estava preparado para essa pergunta para ti. Estava preparado.
já, assim, porque às vezes a pessoa ela é muito. Por exemplo, assim, ó, eu sou uma pessoa muito tranquila, sou muito calmo. Todo mundo me conhece já sabe que eu sou uma pessoa muito tranquila. E às vezes, por isso, eu já vi muitas pessoas dizer, Cleber, você não tem os problemas, tu consegue administrar bem porque tu é muito tranquilo. Mas às vezes, por dentro, a gente está se prejudicando porque a gente não consegue liberar o falar, né? E a gente se prende muitas vezes. E isso aí, às vezes, é até mais prejudicador, eu acho, que seja, posso estar errado, se estou errado, me corrige, do que aquela pessoa que ela é espontânea, que fala, que diz, né, às vezes mostra que é ansiosa, mostra que está passando por problema, do que aquela pessoa mais fechada, mais tranquila. E às vezes a pessoa está muito ansiosa lá dentro, né? Sim. Por isso que a gente não pode julgar um livro pela capa, né? A gente precisa ser Exato. gentil com as pessoas, porque cada um tá passando uma guerra interna que a gente às vezes desconhece, né? Então a gente precisa ser Sim, gentil sim. com elas, né? Sempre oferecer uma palavra amiga e nunca criticar, né? Porque a gente não sabe o que aquela pessoa tá passando, né? Seja no dia ou seja ao longo da vida que ela passou para com que ela se torne o que hoje ela é. De repente tem pessoas que hoje a gente julga ou critica ou comenta que é uma pessoa muito fechada, uma pessoa mais ranzinza, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou, né? Às vezes é uma pessoa extremamente ansiosa, acelerada, mas a gente não sabe todas as lutas que ela teve que enfrentar que geraram esse quadro de ansiedade que ela não consegue sair, né? Então a gente precisa ser um ombro amigo, né? E não um dedo apontador para essas pessoas, né? Mas eu queria deixar aqui para vocês umas dicas de alimentação de alguns alimentos que podem estar ajudando. E não só alimentos, né? Como algumas outras estratégias que podem estar ajudando a melhorar esse quadro de ansiedade. Lembrando que cada pessoa tem a sua individualidade bioquímica, ou seja, procure ajuda de profissionais capacitados que possam estar te ouvindo, te acolhendo e te guiando no melhor tratamento possível, viável, porque existem muitos, para que tu consiga sair desse quadro e sair dessa. E lembrando que não há mal que dure para sempre, né? Então, quais são os alimentos que, assim, são os top para a gente trabalhar a questão da ansiedade, né? O ômega 3 que a gente encontra nos peixes, né? Sardinha, atum, tainha, salmão, mas também a gente encontra na semente da chia. A gente também encontra o ômega 3, tá? Então, incluir esses alimentos na sua rotina alimentar. O atum ou a sardinha de lata, opte pelo que tem, está em óleo. Então, tu vai desprezar esse óleo. Por quê? Porque o óleo faz uma proteção no peixe, na carne, para que o metal da lata não tenha uma adesão na carne. Ou seja, o óleo se contamina para não contaminar a carne com o material da lata. Então, bota fora o óleo e consome o peixe, tá? Então, atum e sardinha em óleo, tá? Castanhas, amêndoas, nozes, avelãs, essa linha de oleaginosas também, tá? Lembrando que a castanha do Pará, no máximo 4 ao dia, porque senão excede a quantidade de selênio. Então dá o efeito rebote, em vez de melhorar a tua saúde, pode te dar um processo de alergia e também pode ocasionar uma maior queda de cabelo, ou seja, pode perder mais cabelo. Então, castanhas no máximo 4 ao dia, tá? Folhas verdes cruas, né? Fazer bastante suco verde, couve, espinafre, rúcula, tá? Incluir na alimentação os alimentos verdes escuros, os grãos integrais, né? Arroz integral, de preferência, as farinhas também, substituir as brancas pelas integrais, porque as brancas elas têm um índice glicêmico muito alto, ou seja, o nosso organismo absorve aquela glicose, gera muito rápido no sangue, e isso não é legal, gera picos de glicemia, e isso não é legal. Então, sempre optar pelos grãos integrais, tá? Qualidade do açúcar também, começar substituindo, se tu toma o refinado, tenta substituir pelo cristal, o demerara, de preferência, que ele é como se fosse um açúcar integral, tá? Proteínas magras, né? Frango, carne, né? Deixar mais a carne vermelha para o final de semana. Outra coisa que a gente
pode estar incluído são as leguminosas. Eu tenho um queridinho que é a lentilha, tá? A lentilha, ela é ótima para ajudar na ansiedade, porque ela é rica em lítio, e principalmente para pessoas que têm compulsão por doce. A lentilha, ela é ótima aliada por conta da ótima quantidade de lítio que ela tem, tá? Incluir chás, 3 xícaras de chás ao dia. Em toda a minha conduta eu dou bastante chá para meus pacientes, tá? 3 xícaras de chá por dia. Quais são esses chás? Camomila, capim-cidró, melissa, erva cidreira, alecrim, tá? Pode fazer 1 xícara por dia de cada um desses. Pode misturar de 2 a 3 tipos, tipo, para quando tá muito ansioso, fazer tipo uma bomba com uma misturinha desses chás, tá? Além de outros hábitos bem importantes, tá? Como fazer a higiene do sono, tá? Que é o quê? Manter o quarto escuro, tentar não mexer no telefone ou na televisão, no mínimo 30 minutos antes de ir para a cama, né? Fazer um exercício de respiração antes de dormir, 3 repetições de 15, puxa bem o ar, solta bem. A respiração é fundamental quando está tendo uma crise de ansiedade, exercício de respiração. Eu tenho um quadro que eu criei para uma tabela que eu criei para os meus pacientes, aonde lá quando eles estão com crise de ansiedade, eles têm o exercício da respiração para fazer. Então a respiração é um ótimo aliado e tu tem ela disponível em qualquer lugar, né? Olhei. Atividade física, muito importante. Atividade física ajuda muito a melhorar o quadro de ansiedade, depressão, insônia, humor. Atividade física é fundamental, tá? Comece com pequenos passos, mas comece. Começa caminhando 5 minutos, 10 minutos, né? Não queira já sair correndo uma maratona ou ficando 1 hora lá na academia. Faz o teu melhor. Se o teu melhor é 5 minutos, ótimo. Se o teu melhor é 1 hora, ótimo. Busca sempre fazer o teu melhor. Beber bastante água. Quando a gente comentou lá sobre as crises de compulsão, muitas vezes a gente está com sede. Né? O nosso mecanismo de sede e fome, o nosso organismo ele não entende muitas vezes. Então, às vezes, tu pode estar achando que quer comer, mas na verdade tu está aí com sede. Teu corpo já está começando a ficar num processo de desidratação. Então, quando der aquela fome lá avassaladora, tu vai, respira e toma água. E depois tu vê se realmente é uma fome física ou uma fome emocional, tá? E evitar o excesso de cafeína, principalmente à tarde, à noite, para quem tem problema para dormir, tem insônia, né? Evitar o café. Colocar um chazinho lá de tarde, já começar a tomar um chazinho. Antes de dormir, toma mais um chazinho. E tem um queridinho meu que é um plus aqui que eu vou falar para vocês, que é o própolis. Então faz aquele chazinho lá de noite antes de dormir e bota umas gotinhas de própolis que ele ajuda no processo de relaxamento também. Tá? Lembrando que se com todas essas estratégias não der certo, busque ajuda. Fazer terapia é ótimo, é libertador. Hoje em dia não existe mais aquele tabu de que eu vou fazer terapia, coisa de louco, é porque eu tô assim, porque eu tô assado. Não, busque o equilíbrio da sua saúde mental. A saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Tudo começa aqui, ó, na cabeça da gente. Alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Acho que eu falei tudo Agora é essa, que tinha para pessoal. falar. A Camila botou bar, não sei o que ela está se referindo, deve ser alguma coisa que Camila, falou. bah o que, Camila? Não nos deixe ansiosos. Bah o que, Camila? Outra coisa bem Mas legal também, para quem tem dificuldade de dormir, tá? É o magnésio, associar o magnésio também, mas aí teria que procurar um profissional para ajudar a prescrever a quantidade e o tipo correto. Pode tomar o cafezinho, mas para quem tem insônia, de tardezinha não é legal. Isso aí pode morrer café também de manhã? Pode ser? Não tem problema? Sim, pode. E para quem já tem, porque o café ele cria um mecanismo de vício, né? Então, pessoas que tomam Sim. bastante café e quando começa a diminuir o café, tem crises de abstinência, dor de cabeça e muda o humor, pessoal. Então, a gente começa a fazer o processo de desmame para quem toma café de tarde e à noite, trocando o tipo de café. Então, troca pelo café descafeinado ou a cevada.
também é uma dica para fazer esse processo, essa transição de mudanças de hábitos. Show de bola. E até aí, Pablo, estamos caminhando aí já para o final da nossa live, mas assim, e os vilões? Piores alimentos, sim. Alimentos ultraprocessados, gordurosos. O que seriam esses ultraprocessados? Embutidos, bolacha recheada, salgadinho. Sabe aquele alimento que tu olha o rótulo e tu consegue identificar muito pouco que tem nele? Tipo, a origem dele? Esse tipo de alimento, né? Sorvetes, bolacha recheada, patês, embutidos de uma forma geral, não são legais, né? Ah, mas eu nunca mais vou poder comer isso. Não, tu vai fazer um equilíbrio, né? Tu vai fazer um equilíbrio, tu vai incluir outros alimentos na tua rotina do dia a dia. E quando tu tiver a fim de comer um desses, uma, duas vezes ao mês, tu vai te permitir, tranquilamente. Porque a mudança de hábito, gente, não é do dia para a noite, é uma construção. Ninguém sai comendo um prato de salada, uma pessoa que nunca comeu. Ela vai começar comendo uma folha de alface, mas ela tá dando o melhor dela. Então, dê o seu melhor com aquilo que tu tens. Então, seria esses os Show alimentos. de bola. Refrigerante também. Acho que era esses aí, sim. São os top vilões que inflamam o Top nosso organismo. vilões. Ah, show de bola. Acho que no Olha, começo da Camila live eu botou muito falei boa lá. para ele. Eu comentei no começo da live, eu comentei algum esses alimentos. Expliquei um pouco mais Sim, sobre sim. eles também. Obrigada, Camila. Ele Qualquer dúvida que vocês influencia. tiverem, podem me mandar um direct que a gente vai respondendo. Show de bola. E Siga aí já, Sabrina Dutra aí. muita Siga gente aí. ansiosa, hein? Muita gente ansiosa aqui Só. assistindo a live. Não ansiosa pela Ah, live, olha. pessoas ansiosas no seu dia a dia. Exatamente. Incrível que eu coloquei para votação lá, Sabrina. E a ansiedade disparou. Dispara, a ansiedade dispara. Tanto que tem um livro do Augusto Cury falando, né? Que a ansiedade é o mal do século. É um livro antigo já dele, né? Mas é o mal do século mesmo, né? Por conta da modernização, né? As telas, o superestímulo das telas fez com que a gente nos afastasse não só dos nossos entes queridos, né? De dentro de casa, dentro da nossa própria casa, mas também no nosso convívio familiar e social, né? Mas fez a gente se afastar de nós mesmos, né? Porque a gente não pensa mais por nós. A gente pensa em cima da influência de alguém que a gente viu, ou de alguém que a Bem gente isso. ouviu, né? O chimarrão também tem que evitar à noite e seria o ideal. Se tu tem, Me se quebrou, tu então. tem, mas se a pessoa tem dificuldade para dormir, o chimarrão é um vilão. Se a pessoa não tem dificuldade, se tomar chimarrão não influencia no sono dela, coloca ali um chazinho no chimarrão para já ir organizando o organismo, para ele entender que ele vai dormir, para melhorar a qualidade do sono, tá tudo bem. A erva tem cafeína também, tem sim. Mas isso para pessoas que têm uma hipersensibilidade, né? Então, tipo, eu não sei se Pô, tu agora toma tu me mate deixou e te ligado. prejudica. Mas, Cleberson, tu tem dificuldade para dormir? Não, Então, o chimarrão não turma, influencia para ti, é, entendeu? não tem nenhuma. Deito na cama e durmo. Então, o chimarrão não influencia na qualidade do teu sono, né? Tem pessoas que influenciam. Tipo, a minha avó não pode tomar chimarrão de tarde, depois das 4 ela já não toma mais, porque afeta o sono dela. Tipo, eu, café não me fazia nada. Olha. Não me fazia nada café. Eu passava as noites, as madrugadas estudando na época da faculdade, tomando café. Mas olha, eu tinha uma soneira que não, o café não me fazia nada. Hoje em dia eu já tenho que cuidar. Mas eu fiz um processo de desmame, porque eu era viciada no café. Eu sentia até tremores. Tremores, dor de Nossa. cabeça. Mas eu tomava muito café. Pro meu cérebro, achando que era o combustível para mim dar conta de tanto atendimento, né? Eu atendia 20 pessoas num dia. Então eu tinha que estar com o meu cérebro turbinado, né? Sim, Mas aí sim. depois deu efeito rebote, né? Acabou não fazendo mais efeito. Claro.
E, bueno, Sabrina, olha só, deixa eu perguntar para o pessoal, até pode estar curioso também. A outra vez a live eu perguntei para ti, mas não lembro da resposta, até para o pessoal, tem pessoas novas que estão seguindo aí a gente aí agora, e para até ficar sabendo. Eu moro em outra cidade, não moro aí em Livramento. Posso, quem sabe, marcar uma consulta contigo? Tu atende online também ou não? Sim, atendo online, tanto que 90% hoje dos meus atendimentos são online. Eu tenho pacientes espalhados Brasil, Uruguai. Tô chique, até no Uruguai eu tenho pacientes, Montevidéu, Olha. Argentina. Não sei se a Dani tá por aí. Eu tenho uma argentina que foi minha cliente, que é minha cliente, que me acompanha. Dani, beijo, Dani, se tu estiver aí me olhando. Então, sim, atendo online, a modalidade online, tá? E eu posso dizer para vocês, eu tenho atletas. Eu tenho um menino atleta que se atende comigo, ele é de Montevidéu, ele teve ótimos resultados, ele só teve um atendimento presencial, o resto tudo online. Ele ganhou muita massa muscular, melhorou o desempenho dele. Então, atendimento online é a mesma coisa, a única diferença é que a gente não faz, o profissional não faz avaliação física, mas a gente orienta vocês. É que depende de cada objetivo. Eu tenho esse atleta, ele teve ótimos resultados, ele me enviando as medidas dele, né? As medidas, o peso, né? Só que presencial eu consigo fazer a bioimpedância, ou seja, eu consigo avaliar os percentuais de massa gorda e massa magra. E em cima desses percentuais é que eu gosto de trabalhar, não é em cima de dígitos da balança. Até uma vez uma paciente me disse assim, mas eu perdi só 2,5 kg esse mês, mas ela ganhou 4% de massa muscular. Então, ela perdeu peso e ganhou massa muscular, né? Então, às vezes a gente perder muito dígito na balança é perigoso, a gente pode ter perdido massa muscular, né? Então, a gente trabalha em cima dos percentuais, essa é a diferença, tá? E uma novidade aqui contando só para vocês, que eu não contei nem pro Kleberson, os seguidores do Conexão, tá? E os que vão nos acompanhar, o que nos acompanham, que estão assistindo essa live, e querem fazer um tratamento diferenciado, tá? Conhecer um novo estilo de tratamento da nutrição, sem dietas restritivas, obtendo eliminação de peso, melhora da qualidade de vida, melhora da disposição, melhora do quadro de ansiedade e de outros diversos sintomas e disfunções que tu possa ter, tá? Eu tenho especialização em nutrição funcional, saúde e bem-estar e também eu sou especialista em saúde intestinal. Então, para vocês que estão nos assistindo a live, tá? E que vão assistir as próximas, né? Que vem muita coisa boa por aí, né, Cleverson? Então, vocês têm um Muita coisa valor, boa. vocês têm um desconto, um valor especial para os seguidores da Nutri e do Conexão. Ué, agora sim você baixou. Não sabia Essa dessa era aí quente. agora. Essa era Pessoal, surpresa. Essa é surpresa só para quem ficou até o surpresa. final. Olha aí. Então, pessoal, agora que vão aproveitar mesmo, né? Show de bola. Muito obrigado realmente. Olha, com certeza, eu tenho certeza que as próximas lives, assim como essa, vai ser um sucesso, vai ser muito bom essa parceria. E agora, o pessoal quiser, já sabe que vai ter esse desconto te esperando aí já. Sim, não esqueçam de enviar as sugestões de temas das dores que vocês sentem. Tipo, a ansiedade é uma Isso. dor, né? Uma dor que a pessoa sente. Então, o que que tu sente? Eu sinto cansaço, eu tenho muita TPM, sinto dor nas articulações, enfim, qual dor que tu tem, tu pode mandar para mim ou para o Kleberson, para a gente estar criando uma enquete para votar qual vai ser o próximo tema da nossa live, tá? Se tiverem perguntas Exatamente. também, pode enviar que a gente vai respondendo. O Clebson me Show de bola. envia e eu respondo vocês. Tá? Obrigada a Isso aí. todos que se dispuseram de um tempinho aqui para nos prestigiar conversando, né? E aprendendo um pouquinho, porque a gente, sempre que a gente escuta e que a gente fala, a gente aprende um pouco, né? E espero ter podido Com certeza. contribuir um pouquinho para te ajudar, de alguma forma, a melhorar esses sintomas, né? Ou até mesmo silenciar eles e melhorar a tua qualidade de vida. E que tu tenha ouvido informações aqui que antes tu nunca tenha ouvido e que tenham trazido que tragam bons resultados na tua saúde, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, a ti também, Kleberson, e a ele toda a honra e toda a glória. Com certeza. Vamos tirar o printzinho para finalizar aí, hein, Sabrina?
Vamos lá? Tu tira que o meu não tá muito legal. Eu tiro aqui. Fica tranquilo que eu tiro aqui. Vamos lá? Aê! Fechou. Sabrina, te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, realmente, pelo nosso bate-papo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Chegou no final, Ana, mas não fica tranquila. Tem muita coisa boa ainda por vir. E lembrando a todos que não puderam assistir, em Sabrina, a Eu partir ia te amanhã. perguntar. Isso, quem não pôde assistir hoje, não pôde assistir todo, quer assistir de novo, ou compartilhar com alguém que não pôde assistir, a partir de amanhã, ali por 10 horas da manhã, já vai estar disponível lá no meu YouTube, no canal no YouTube, lá, Conexão Cleberson Prestes, já se inscreve lá, vai estar disponível todas as lives e todo esse quadro aí, Conexão com a Saúde. Então tá, obrigada a todos, uma boa noite para todos. Boa noite, Cleberson, valeu pela parceria e que a gente possa Junto. levar bastante conhecimento para as pessoas despertarem a cuidarem do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. E não se conformarem com os sintomas de desconforto que os anos acometeram. Ainda dá tempo. Show de bola. Bueno, Sabrina, até a próxima, então. Tá, Muito obrigado por hoje. Tchau, tchau. Tchau, Vou tchau. fechar Boa para me noite a finalizar todos. aqui. Tá. Sensacional, galera. Bate-papo top aí, né? Com esse tema que é a ansiedade. Ansiedade, ansiedade. Então, com certeza foi muito bom essa live e as próximas que virão vão ser sensacionais. Fique atento, siga aí a Nutri Sabrina Dutra, siga aí o Instagram dela, siga o perfil dela, que tem muito conteúdo muito bom que ela também posta, o dia a dia dela, também o trabalho dela é sensacional. Tá, pessoal? Muito obrigado. Amanhã, todo esse bate-papo disponível lá no canal no YouTube Conexão Cleberson Prestes. Já te inscreve se tu não é inscrito. Todas as lives estão lá. E ainda mais as lives que nós vamos estar fazendo aí com a nutricionista Sabrina Dutra. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos. Valeu pela audiência. Valeu, galera. Forte abraço e fiquem conectados aonde? É claro, né? No Conexão Cleberson Prestes. Valeu! Até a próxima. Nos encontramos.